Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Samuel Souza e eu estou aqui para tecer alguns comentários sobre a competência 5. A competência 5 na redação do Enem. Vamos junto? Vamos entender um pouco o que é a proposta de intervenção na tua redação? Vamos lá então, né? Olha só, primeiro momento, é interessante que a gente leve em consideração o que a banca exige da gente em relação à competência 5. A banca, ela exige do aluno, ela exige de você, participante, uma proposta de intervenção. E isso traz para a gente uma certeza, isso já vai clarear muito o nosso processo de análise e de produção do texto. Por quê, professor? Você pode me perguntar. Porque quando você está diante de uma prova que tem como exigência, é um componente que vale 200 pontos, a proposta de intervenção, então é evidente que você estará sempre diante de uma problemática que exige, evidentemente, uma intervenção, uma solução. Eu quero só adiantar antes de qualquer análise, para você que vai fazer Enem, para você que vai fazer qualquer vestibular, a sugestão de mudança é uma atitude dissertativa, é uma atitude típica, característica do texto dissertativo argumentativo. Só que o Enem, ele vai ampliar esse conceito, ela vai trazer à banca, ao longo dos anos, essa concepção vai se aprimorando, né? E esse aprimoramento chegou ao que nós conhecemos hoje como proposta de intervenção, com várias características específicas. Fica atento que hoje nós iremos revelar todas elas e a nossa intenção é que você fixe, apreenda muito bem esse conteúdo. Vamos lá. Ó, aqui nós temos da cartilha do participante Enem, tá? Esse esquema textual, o texto e o esquema logo do lado, e no esquema você já percebe o resumo do que é essa concepção, não só de proposta de intervenção, mas também de atitude do participante em relação ao tema, tá? Olha só, preste bem atenção nesse esqueminha aqui ao lado do nosso texto. Ele traz tema, os 4 componentes básicos, tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Isso é uma cadência lógica que você, aluno, se entender essa cadência, se entender cada uma dessas partes, você vai receber muito bem e vai conseguir passar, responder nessa perspectiva de proposta de redação com muito mais eficiência. Então vamos lá. Para que você chegue à proposta de intervenção, primeiro, você compreende o tema, isso é muito importante. Tese é o seu posicionamento, né? A tese é essencial e a gente vai entender já já por quê. Somente está falando de proposta de intervenção é porque é o primeiro passo para você chegar à proposta de intervenção. É o segundo passo, aliás. Depois de compreender o tema, a tese, muito bem clara, vamos já mostrar isso, subdividida, tá? Depois disso, os argumentos. Você está diante de uma tipologia, de um gênero que vai exigir de você todo um arcabouço argumentativo. Toda a capacidade que você tiver de elencar informações, buscar outras áreas de conhecimento para defender a sua tese, tá? Isso é uma exigência do texto dissertativo argumentativo, meu caro aluno. Então, professor, depois disso tudo, o Enem traz mais uma exigência. É uma exigência típica de Enem. A gente costuma falar em sala de aula que as redações, as bancas, não Enem, são aquelas que não exigem a proposta de intervenção. Porque se ela exigir de ti o texto dissertativo argumentativo, então você está dentro de uma mesma perspectiva. A única característica exclusiva de Enem é a proposta de intervenção. Então tá aí, entender o tema, tá? Nessa sequência, olha só, entender o tema, propor uma tese muito bem clara, distribuir e ampliar os argumentos e, por fim, fazer uma proposta de intervenção, ok? Eu quero também aqui, antes de começar a falar um pouco sobre essa organização até chegar à proposta de intervenção, que a proposta de intervenção em si não há uma exigência de em que lugar você vai colocar essa proposta de intervenção, tá? É no primeiro, no segundo, no terceiro? Não. Mas essa ordem lógica, ela nos leva a crer, ela está muito bem convencionada hoje, tá? A banca aceita muito bem isso, esse posicionamento, essa atitude linguística estrutural, e a proposta de intervenção esteja muito bem desenvolvida e clara no final do seu texto, ou seja, no último parágrafo, o parágrafo conclusivo, tá? Não é uma exigência, a banca não exige isso, apenas exige a presença, mas hoje está muito convencionado por meio de uma atitude muito lógica, né? Ok, vamos lá. Tá aí, nós temos o que a banca exige
tá bom? Na competência 5, é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. É uma base da prova, uma premissa da prova, é o respeito, isso é basilar, aliás, para a prova, o respeito aos direitos humanos, tá? E isso é importante que você observe, porque nós tivemos há poucos anos essa mudança, essa alteração, né? Depois de toda uma celeuma, toda uma discussão jurídica, a proposta de intervenção ainda é uma exigência o respeito aos direitos humanos. Porque hoje o desrespeito a esses direitos humanos pode zerar a competência 5, tá bom? Então vamos lá. Ó. O que é que a banca exige como nível 5? Esse texto aqui, logo embaixo, do primeiro texto em destaque, né, que ele vai falar de elaborar muito bem a proposta de intervenção, faz parte da exigência, a habilidade que você tem que compor, tá? Ao final da sua proposta, para você tirar 200 pontos, esse é o nível 5 da proposta de intervenção. Elaborar muito bem a proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. É bom enfatizar isso, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Ah, professor, então a minha proposta de intervenção é um elemento que não pode estar solto. Ora, a tua redação é uma soma de informações articuladas, pensadas antes de compor o texto, tá bom? Então, toda essa articulação, ela parte de tudo que você produziu. Lembre, a conclusão é um resultado. A conclusão nada mais é o resultado de tudo que você pensou antes de compor o seu texto. Vamos pensar o seguinte... Eu vou mostrar para vocês aqui um entendimento muito comum para Enem, para a gente chegar lá na conclusão. Lembra que eu falei que a conclusão é nela que hoje está muito convencionada, a banca recebe muito bem o lugar, né? É ali que na minha conclusão que eu vou inserir a proposta de intervenção. Mas antes de chegar lá até lá, professor, lembre, olha o que a gente falou lá no início, no esqueminha, tá? A introdução, eu vou apresentar um contexto, uma área do conhecimento, é um bom lugar, não é obrigatório, mas a gente chama de frase de contato, a primeira, é importante que você dê para o seu avaliador essa boa impressão, né? Que você já demonstre essa capacidade, demonstre muito bem essa capacidade de trazer outras áreas do conhecimento. Logo após, olha a exigência lá da banca, o tema. Muito, muito cuidado com a frase delimitadora. É ela que vai nortear o seu texto, tá bom? Então, você vai trazer os elementos, as principais ideias da frase delimitadora e inserir na sua introdução. Por fim, tá aí, olha o nosso esqueminha, a tese. A tese é o último momento da tua introdução. É nela que você vai subdividir os seus argumentos. Acompanha no nosso esquema que a tese está direcionado ali, ó, logo do lado, A1 e A2, argumento 1, argumento 2. Esses argumentos acompanhe meu caro aluno com muita atenção. O argumento 1, ele precisa ser ampliado, você vai trazer todas as áreas do conhecimento que você tiver ali disponíveis na hora da prova, tá? E a reflexão crítica, sempre problematizando. Isso no argumento 1 e a mesma atitude linguística argumentativa no argumento 2, que você vai trazer no segundo desenvolvimento. Aqui eu estou seguindo um parâmetro de um texto que segue um raciocínio muito comum no Enem, um texto com 4 parágrafos, portanto. Muito simples, tá? Eu vou repetir. Na tua introdução, contextualiza, direciona o tema, focado nas palavras, as palavras que a gente chama de palavra-chave, cada uma delas, tá? Eu vou citar, por exemplo, o último tema do Enem, a democratização do acesso à cultura no Brasil. Então, as ideias que perpassam, né, todo esse campo semântico de democratização, de cultura, acesso, precisam obrigatoriamente, desde a introdução do texto, em todo o seu texto, evidentemente, mas desde a introdução, principalmente na introdução, precisam estar muito bem registrados, muito claros para o teu avaliador, tá bom? No último momento, a tese, e você já subdivide. Você já pensa quais são os 2 principais argumentos, os 2 principais problemas, né? As 2 principais causas. A gente sabe que o tema do Enem, ele pode ser um tema científico, ele pode ser um tema político, mas, em geral, a banca, e isso já está notabilizado também, sempre vai trazer um tema social. Nos últimos anos não foi diferente. Há sempre uma pegada social, sim, no tema do Enem, tá? E vamos para a última parte. Depois de registrado tudo isso, vem a tua conclusão. A proposta de intervenção é, portanto, uma soma da retomada da tese, a proposta de intervenção em si e uma observação final. A observação final não é uma obrigatoriedade. Eu vou já apresentar tudo isso para você detalhadamente. Eu só quero que vocês tenham um conhecimento prévio antes da gente partir
para um texto em si, montado, um texto exemplo, tá bom? Olha só, a proposta de intervenção, a exigência da banca é que a proposta aconteça de forma singular, de forma única. Como assim, Samuel? Ela vai trazer para ti uma exigência, a exigência dos 5 elementos da proposta de intervenção. Vamos lá? Lembra que eu falei que a banca ela vai moldando toda a sua atitude de avaliação, né? E hoje está muito convencionado e é obrigatório, muita atenção a isso, a presença singular, única, de cada um desses 5 elementos e cada um vale 40 pontos, a soma desses elementos, 200 pontos, se articulados também ao texto, lembrem disso. Quais são eles? A gente acompanha aí. Ação interventiva, modo, meio, efeito e o detalhamento, tá? São os 5 elementos da proposta de intervenção. Professor, e esses 5 elementos? A presença apenas de um já garante o meu texto, né? Já garante essa competência na avaliação de 200 pontos? Sim, já garante. Agora, muita atenção, aluno. Vou voltar aqui para você frisar muito bem isso, tá? Você entender muito bem isso. A nossa composição textual, ela precisa respeitar. A proposta de intervenção, ela vai respeitar, aliás, toda essa composição textual. Se você desenvolveu 2 argumentos, se você apresentou 2 problemas, se você desenvolveu esses 2 problemas, então, pela lógica, você precisa apresentar 2 propostas de intervenção. Samuel, uma mais completa, uma menos completa, parte de uma mais detalhada, uma menos detalhada? Não. A dica aqui do professor Samuel é que você compõe uma proposta de intervenção com 2 ações interventivas completíssimas. Samuel, o que é ação interventiva? Entenda isso também. A ação interventiva é a exigência dessa completude. Agente, ação, modo, detalhamento e o efeito. Completíssimo. Eu vou dar um exemplo para vocês a partir da redação que eu fiz, que eu produzi no último Enem, tá? Essa redação que teve aí na sua competência 5, os 200 pontos. Então, eu vou te dar um exemplo e algumas dicas, algumas ideias para que você já componha a sua redação. Olha só, eu vou fazer a leitura e já destacar nessa leitura todo o processo de composição. É evidente, pois, é sempre interessante que você articule com um coesivo no final do texto, isso é lógico, que medidas sejam implementadas para garantir a democratização do cinema no Brasil. Lembra? É sempre um problema, precisa ser resolvido. Então, esse problema é o tema que está sendo suscitado, é o tema que está ali apresentado a você. Então, no final do texto, nada melhor do que depois de toda a discussão, dizer que ele precisa ser resolvido. Para tanto, ou para isso, olha o coesivo, cabe ao Estado, nosso agente, está aí destacado, como conjunto das instituições que regem um país, um pequeno detalhamento, justificando por que tem que ser o Estado, investir a nossa ação, tá? Sempre interessante verbos no infinitivo, na construção de novos cinemas e na restauração dos já existentes. Em amarelo é o nosso modo meio. Olha o instrumentalizador. Como é que ele vai fazer isso? Por meio de maior direcionamento de verbas e de parcerias com a iniciativa privada. Busque sempre a lógica, aquilo que é factível, tá? O inovador não, mas aquilo que é factível. Então, nós vamos partir dessa premissa sempre. Com o fito ou com a finalidade de facilitar o acesso às salas de cinema nos pequenos ou nas pequenas e nas grandes cidades do país. Lembre sempre, por que foi que eu coloquei construir cinema nas pequenas e grandes cidades do país? Porque antes, isso aqui é só o parágrafo final, é o nosso último parágrafo, antes, no desenvolvimento, eu apresentei como problema a falta, a ausência desses cinemas a essas pessoas que vivem margeando os grandes centros urbanos e no interior do país. Então, eu tenho que apresentar uma proposta para tentar diminuir ou dirimir esse problema. Vamos lá, com o fito de garantir esse acesso nas pequenas e nas grandes cidades do país. Além do mais, a segunda proposta de intervenção correspondendo ao segundo problema desenvolvido no texto. Ao governo, a gente, cabe ainda inserir, e aqui eu vou destacar, é uma dica muito interessante para ti. A maioria dos temas do Enem, elas disponibilizam, elas trazem uma oportunidade muito clara de um processo de educação, de um processo de concretude, de crítica acerca do problema, ou porque a população não conhece, a população desconhece o problema, ou porque precisa realmente de mais esclarecimento. E aqui o argumento levantado foi que as pessoas precisavam de uma educação. Então, foi utilizado o LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e a instituição de uma disciplina. E aqui, essa disciplina cunhada como estudos de cinema.
para que esse problema pudesse ser resolvido desde as bases, desde todo o ensino básico. Ok, gente? Essa é a minha dica de hoje, a proposta de intervenção no Enem. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço!